Boa noite. Gustavo Zupac, Rádio Globo e CBN. Tite, queria lembrar a sua última passagem aqui na Arena, que gerou muita discussão. Corinthians e Santos, você veio observar o jogo, você foi merecidamente homenageado pela torcida. Minutos depois, poucos minutos depois, o Corinthians faz o gol. Você abraça o Alessandro. Enfim, era uma imagem que dava uma leitura de comemoração de gol. E isso gerou muita discussão. Quem criticou argumentou que um técnico de seleção não deveria comemorar um gol de um time, seja ele qual fosse. O que disse a sua autoavaliação? Você acha que você errou nesse episódio, Tite? Eu respeito todas as opiniões, todas. E não reputo, apenas a explico. Eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano que tem emoções e que tem gratidão. Eu tenho gratidão ao Corinthians, eu tenho gratidão a essas pessoas que eu estava voltado. Se fosse o Santos, eu faria exatamente a mesma coisa. E eu também liguei ao presidente do Santos, me desculpando, e que não interpretasse aquilo ali como um ato humano, de quem não é máquina, de quem sente, de quem vibra, de quem tem reconhecimento às pessoas e aos clubes. Assim como eu liguei para o Dorival Júnior para que ele entendesse, me perdoasse e que não compreendesse de alguma forma. Quando eu falo ao Santos, quando eu falo L2, eu falo ao Santos de uma maneira geral. Porque se tivesse do outro lado, eu também teria feito. Ô Tite, aqui na ponta. Quilmer de Campos, Timaço da Vale FM, Juazeiro do Norte. Antes de tudo, agradecer a atenção que você teve conosco, lá do Ceará, lá no Uruguai. A minha pergunta é básica e simples. Confirma o 11 da seleção brasileira para amanhã. Alisson, Fagner, Marquinhos, Miranda, Marcelo, Casimiro, Renato, Paulinho, Coutinho, Neymar, Firmino. Tite, Sérgio Boas, Rádio Gaúcha. Eu queria saber, nesse momento tão especial que a seleção vive, que você vive, qual o recado, a mensagem que você mandaria aos seus colegas de profissão, à sua classe? Afinal, são os técnicos que ajudam a formar jogadores para a seleção brasileira. Perfeito. Eu estou colhendo, eu estava falando aqui, o Neymar, e vocês tecendo elogios ao grande jogador que é. Aí eu tenho que agradecer ao Muricy, ao Dorival, à base do Santos, porque a formação desses atletas, ela te permite, ao trabalho desses profissionais, ela permite, e crescimento, essa evolução que todo mundo tem, e que ao longo do tempo vai executando. Assim como eu agradeço a todos os atletas que iniciaram comigo, eles comeram uma massa, cara, que vocês não imaginam. Eles ficavam me ouvindo depois de jogo, mais de 1 hora falando. Muitos deles devem ter me mandado para lá de onde vocês estão pensando. Para mim chegar hoje e ter um discurso mais pontual, mais direto e não maçante, não. A gente precisa, nesse processo de evolução todo, e desses profissionais todos, eu aqui eu estou ocupando um cargo que daqui a pouco vai estar, na sequência, um outro desse mesmo nível, com essa mesma qualidade. Tite, aqui da Erdoal. Por gentileza, o que fazer quando está ganhando tantos jogos para conter um pouco a euforia que é natural da torcida e da imprensa? Me parece que essa foi uma preocupação da comissão depois de mais uma grande vitória no Uruguai. Como é que você tem lidado com isso? Primeiro, com naturalidade. Eu não posso deixar com que os atletas fiquem felizes pelo desempenho deles. E não vou fazer. Também não vou ter dessa alegria, essa satisfação. Mas saber que isso, tal qual eu terminei a coletiva, ou fiz uma resposta na coletiva, que o fato de uma grande atuação nos jogos anteriores e a sequência de jogos não ia facilitar em nada o nosso trabalho e o enfrentamento com o Paraguai. O mesmo Paraguai que nós não vencemos nos 4 jogos, e que tem um grau de dificuldade, que venceu a Argentina fora de casa, e que está buscando também uma luta de classificação. Então, nós temos muita consciência. Eu digo assim, que ter consciência disso. Que um fato bom, ele deva, mas com naturalidade. Não é isso. Tite, à sua direita aqui. Tite, você tem um relacionamento muito forte com o Corinthians, né? Eu queria saber, em relação a esse seu retorno à Arena, e também aos atletas que muita gente diz que só estão na seleção porque trabalharam com o Tite.
casos do Paulinho, do Renato Augusto, do Gil. O que você tem para dizer a essas pessoas que, mesmo depois de algumas atuações boas, que nem a do Paulinho, ainda contestam as convocações desses jogadores que são ligados a você? Eu não posso responder, eu tenho que respeitar as opiniões de cada um. Eu só mostro o meu trabalho. O meu trabalho é acompanhamento nós, diretamente de 56 jogadores que nós temos listados. E a seleção está aberta lá. As pessoas têm vindo nos visitado e a gente não deixa. Está aqui, na transparência, a gente coloca, está aqui, a gente acompanha. Está aí o caso do Mariano. Nós acompanhamos o Mariano. Mas o momento do Fagner é bom. O técnico entendeu, pode criticar, mas não vai ter desse lado. Mas se alguém quer colocar esse outro lado, eu vou fazer o quê? Tite, fala. E do seu lado direito, Mauro Naves, da Globo, Tite. Desde os Corinthians, que a gente percebe que você não é muito chegado a treino fechado. Até aquele sábado que você fazia, a gente ficava lá na imprensa, acabava vendo o time pelo vidro e tal. Assim, você nunca fez muita questão de esconder, principalmente escalação. E na seleção também não tinha feito, acho que, uma sequência assim, de 2 treinos com que a gente não pudesse observar as coisas. Você treinou algo diferente nesses últimos 2 dias do que você vinha treinando? É um detalhe. Eu estou me adaptando, me reinventando na função de técnico da seleção, e até porque isso é pouco tempo. Devo dizer também, vocês comprovam, de que, quando técnico, eu também, em alguns momentos oportunos, eu fechava. Está certo? Está certo? Então, eu entendia que esse momento era um momento de fechar, ou de ter um pouquinho mais de privacidade, porque daqui a pouco eu posso gritar mais forte, eu posso ser mais duro, eu posso chamar uma concentração maior. O dia que nós abrimos foi o dia do jogo contra o São Paulo, tinha um número de pessoas, a gente fica feliz em dividir a alegria, mas tem hora que eu vou dentro, tem hora que eu não quero que o cara fique disperso, a hora do trabalho ele tem que ficar concentrado. Isso me permite uma concentração mais, e ela não tem absolutamente nada em relação a vocês, não tem. E até penso, daqui a pouco, por estar me reinventando, me buscar, a gente, ali na frente, a gente sentar com representantes de vocês e dizer assim, ó, vamos combinar uma situação que ela possa ser bom para todo mundo. Ou 20 minutos, ou 30 minutos, mas para não ter essa situação, a gente não quer, não tem cercear. Só que tem alguns momentos que eles são mais íntimos, que eles são mais... Ele é de uma jogada ensaiada, ele é de um posicionamento defensivo. Vou te dar até um exemplo. Nós jogamos contra o Nacional no Uruguai, e eu fiz as jogadas ofensivas. Quando eu entrei dentro do campo, eles estavam com todos um posicionamento, tudo neutralizando. Eu digo, eles sabiam todas as jogadas que nós tínhamos. Só para te exemplificar. Mas não é, o macro é encontrar um tempo que permita nós fazermos daqui a pouco com essa privacidade e vocês da mesma forma. Então, dá para ter um processo, e já estou abrindo para a gente, passou esses jogos, vocês pegam o representante, senta conosco lá, comigo, com o Edu, e a gente vê naquilo que é melhor, que atenda a vocês e que atenda a nós sem estar restringindo nenhuma informação. Tite, o Frank da Rádio Bandeirantes. Democraticamente colocando. Frank da Rádio Bandeirantes, Tite, eu queria saber ainda a respeito dessa questão da empolgação. Por ser um jogo no Brasil, por tudo que aconteceu no sábado, né, vocês foram ovacionados no Morumbi, você distribuiu autógrafos, fotos, acho que nada mais natural pela campanha que o time está fazendo. Por ser um jogo aqui na Arena Corinthians, você teve ou vai ter uma conversa especial com o grupo em função disso? Todos os dias nós tivemos, inclusive, lá. E vou dizer o que eu falei lá, algum aspecto. A gente dividia a alegria, eu digo, olha, eu estou muito feliz com o desempenho, nós tivemos uma condição boa, nós fizemos, em termos grupais, não só os atletas, mas a staff todo, o grupo todo, a valorização disso tudo. Coloquei, digo, agora a gente vai dividir ali a alegria com quem merece também, que é a torcida, que são as outras pessoas envolvendo, mais próprio com a imprensa, está alguma situação um pouco mais livre, para depois, ó, agora deu, agora vem de novo, agora foca aqui, ó, o Paraguai não quer saber se nós vencemos. E se eu estiver do lado da mesma coisa, o Arte, que eu tenho o maior respeito, quero nem saber se tu venceu, problema teu. Vai vir para dentro, vai vir com nível de enfrentamento alto, porque é assim, porque o futebol é assim, e que por vezes inconscientemente a gente baixa a guarda. Então o técnico tem um pouquinho de experiência também para passar para eles nesse aspecto, e também um trabalho um pouco mais recluso, mas ele também te traz isso.
Tite, boa noite. Paulo César Vasconcelos, aqui do Sport TV. Exatamente, dando sequência a essa tua resposta, o que o Paraguai te traz assim de preocupação, até por ser uma seleção que, no histórico recente, em 2 Copa América, por exemplo, eliminou a seleção brasileira, seleção treinada, inclusive, por técnicos distintos, uma com o Mano, outra com o Dunga. E eu tenho notado que é uma seleção que te traz muita preocupação. Quais são essas preocupações? Você pode falar sobre elas? Em termos táticos, Paulo, Sim, sim. em termos táticos, ela alterna a pressão alta, média e baixa. Ela tem essa capacidade. Ela te pressiona na frente, ela te induz ao erro, se não tiver. A pressão baixa dela, ela é muito concentrada. Os seus homens de lado, eles baixam com muita velocidade uma transição de saída de contra-ataque. Ou é com Romero, ou é com Lescano por dentro, atacando espaço. E uma jogada trabalhada também sob forma de triangulação. Tem uma bola parada forte também. Então, ela traz componentes importantes que eles te fazem, né, tu diz assim, ó, um nível de enfrentamento, um nível de dificuldade alta. Professor Tite, boa noite. Leonardo Borges, da Rádio Jornal de Pernambuco. Nós vivemos uma euforia no futebol reconquistado da seleção brasileira. Eu lhe pergunto, para o Tite, ainda falta muito no aspecto tático e técnico para o Tite chegar ao seu ideal, ao que o senhor pensa para a seleção brasileira? Eu digo que uma equipe ela se forma e ela vai te mostrando até pequenos movimentos. Ela se auto mostrando mais. Por exemplo, teve situações que eu digo no jogo contra o Uruguai que o Coutinho, não só flutuando, mas também aberto, ele passa a ser uma opção importante, porque é um jogador muito rápido, e daqui a pouco ele também se sente confortável dessa forma. Dá para utilizar. A jogada de profundidade, quando o pivô central pode fazer nas costas do Coutinho. Nas costas do Neymar, não deixa, porque deixa o espaço lá para ele fazer 1 contra 1. Tu vai descobrindo. Deixa ali o lado da triangulação. Ela vai te mostrando o ajuste, por exemplo, de bolas paradas ofensivas. Eu tento procurar as funções que eles exercem nos seus clubes para adiantar, porque se eles estão fazendo clube, ele faz aqui. Algumas defensivas, uns trabalham diferente. Olha quantas coisas eu estou dando. Uns marcam individual, outros mistra, outro setor. Aí eu venho aqui para marcar. Marca setor, porque a nossa é setorizada, eventualmente pega uma mista. Então, olha, digo, no teu clube tu não faz isso, tu faz diferente, mas aqui a gente está fazendo isso. Então, repete. Ixi, tem bastante. Tite. Maturidade, eu tenho 8 jogos, cara. Pô, às vezes, quando eu olho, eu tenho 8 jogos na seleção só, cara. Pô. Tite, aqui na sua frente, Roberto Tomé, Record TV. As atuações da seleção brasileira, especialmente contra o Uruguai, elas criaram uma euforia muito grande aqui no país, né? E houve também um reconhecimento internacional, né? Tanto pelos grandes centros, né, de futebol na Europa e tal, hoje já reconhece de novo uma nova seleção brasileira. Eu te pergunto, pelo que você tem visto, certamente você tem acompanhado as eliminatórias europeias, tem alguma seleção jogando, que está jogando a seleção brasileira, e quem você gostaria de enfrentar hoje que poderia ser aquele teste, vamos dizer assim, forte para essa seleção? 3 itens. O primeiro deles, dos elogios tido, um ficou muito marcante, de um atleta que dentro do campo sentiu isso. E eu perguntei para o Marquinhos, digo, Marquinhos, como é que é o Cavani? Ele disse, é um cara muito ponderado, um cara muito centrado. E uma coisa me marcou, ele disse, o Brasil jogou como equipe. Pô, cara, eu fiquei numa felicidade monstra. Quando se consegue jogar como equipe, essa é uma relação muito forte, as individualidades elas vão aparecer hora um, hora outro, defensiva, ofensiva, de criação, né? De todos os aspectos. Esse foi marcante, até porque ele sentiu dentro do campo. E porque ele é um jogador que tem essa virtude também de jogar como equipe. O Cavani me deixou, esse comentário me deixou muito feliz. Não tenho acompanhado as eliminatórias para comparar a outras equipes. É um turbilhão muito grande. E eu fico voltado a todas as situações que elas são
do adversário, o que ele fez de bola parada. O Arce treinou 5 jogadores diferentes para vir jogar. Eu tenho muita coisa para ficar. Futuramente, talvez naquele período de amistosos eu tenha a condição de te responder com uma propriedade. Porque agora eu não estou acompanhando só. Agora só o Paraguai, o nosso desempenho em Paraguai. Olá, Tite, boa noite. Aqui, Paulo Calçade, ESPN. A gente, às vezes, tenta entrar na cabeça do treinador, conhecendo cada treinador, tentar imaginar como ele pensa, para tentar, né, alcançar aquilo que ele vai fazer. Eu imagino que entre novembro e março, do teu último jogo e agora o Uruguai, você passou um período assim com uma certa ansiedade, que é repetir o rendimento com pouco tempo na seleção, é a dúvida. Como é que vai ser março, o primeiro jogo? E o primeiro era logo contra o Uruguai. O resultado em si te trouxe uma certa tranquilidade, como se fosse uma etapa vencida? E a questão é, os resultados te permitem olhar um pouquinho mais para frente. O que você busca dentro de campo? O que você quer? É ter um time que possa manter o rendimento e ter um modelo de jogo, mesmo se você precisar usar outros jogadores? Ter outras formas de jogar? O que você está buscando, olhando para o futuro? E o futuro está bem pertinho, porque tem poucos jogos para você chegar lá também. Essa segunda parte ficou marcante porque aconteceu no jogo contra o Uruguai. Tem hora que o jogo é jogado, e tem hora que o jogo é disputado. Tem hora que tem a bola que não é a de ninguém, que é a bola da disputa. E a equipe tem que saber jogar assim. Não pensa que vai ser jogar assim, triangula, passa jogando, não vai. Ela vai ter que saber, ter a sensibilidade para saber jogar nessas diferentes formas. Teve um momento que o Uruguai adiantou marcação, aí tu não pode jogar sob forma de triangulação, tem que jogar com bola no espaço, nas costas. Ela tem que entender esses mecanismos. Tem hora que tu controla o adversário, tu não vai dominar o tempo todo. Tem hora que ele tem qualidade, ele vai triangular, ele vai estar... Se tu não deixar ela finalizar, bom, tu já está tirando vantagem. 2/3 do jogo tem que ser teu sob domínio. Sim. Então, essas ideias a gente busca. O que como equipe se busca? Uma palavra do Nilmar não uma palavra de colocado para fora, ele falou humildade. Para ele, inclusive, e de experiência dele crescendo. É isso. Humildade quer dizer terra fértil. Terra fértil é igual a tu procurar crescer. Não é falsidade, não é falso humilde, não é. É tu estar receptivo a crescer, a melhorar. Isso a gente quer. 3 últimas. Tite, direita aqui, mais para cima, bem mais para cima. Tudo bem? Andrei Kampf, TV Globo. Andrei. Você, quem te conhece, sabe que você vive intensamente os momentos, né? E como se definiu há pouco aí, tem sempre gratidão pelas pessoas e clubes que viveu, que ajudaram a construir a tua carreira profissional. Como é que vai ser amanhã para você entrar aqui na Arena do Corinthians, dirigir agora a seleção brasileira, ser técnico de um país inteiro, mas de um lugar que você conheceu tão bem e conhece tão bem? Cara, às vezes, quando eu dimensiono a responsabilidade de um cargo aqui que teve Zagallo, que teve os campeões do mundo todo, não só pelo trabalho, Parreira, Filipão, deixa eu ver quem é que foram os outros campeões, Viola, e aí só ali, e Aimoré, que poderiam ter 2 campeões do mundo aqui no meu lugar, porque se credenciaram. Abel Braga, Paulo Autuori, que tiveram campeões e fizeram um trabalho extraordinário. A gente sabe o quanto é difícil tu ter um campeonato mundial e daqui a pouco tu ter todas essas pressões que se carregam e a responsabilidade dele. Aí quando eu fico pensando toda essa responsabilidade, eu faço assim, é muito pesado, cara. Daí eu sento de novo, não, vai trabalhar. Busca um jogador, passa a tua orientação bem feita, faz a tua análise tática, vai para dentro do campo. Eu fico lá, bom, qual é que é o trabalho que tu faz hoje? Pô, é pressão alta, sai jogando. Pô, onde é que eles vão ter que ter a velocidade, jogar de velocidade? Aí eu tiro tudo fora, porque senão a pressão é muito grande e fico voltado só ao trabalho que eu, desde os 15 anos, ou tal, entre jogadorzinho que eu era e técnico que estou sendo. Administrar isso. Tite, aqui, ó,
à sua frente, Fernando Fontana, da Rede TV. O Neymar não quis falar muito sobre isso, mas a gente sabe que o desempenho dele vem melhorando a cada dia e também na seleção brasileira. A seleção brasileira, quando cresce, o jogador também cresce. Você acha que é questão de tempo o Neymar ser o melhor do mundo? E você acha que você está entre os melhores técnicos do mundo? Cara, eu também tenho para comigo mesmo não me comparar. Senão eu vou estar me frustrando, porque sempre eu vou encontrar sempre num outro profissional alguma coisa melhor do que eu. Todos. Os profissionais sempre têm alguma coisa que ele é melhor. Eu tento ser observador, ouvir, aprender. Eu tenho alguma coisa, eu guardo, não é um mantra um pouquinho assim, que eu coloco assim comigo. Eu preciso saber, ver e entender. Essas três coisas elas são fundamentais. Eu preciso saber a minha atividade, eu preciso enxergar, ver e entender. A partir daí, eu oriento. Eu julgo e oriento. Eu tento fazer isso, mas comparar, cara, não... Seu Osíris, Neymar, a parte... Né? Melhor do mundo. É pouco, sim, falta pouco. Sim. São gerações diferentes. Ele não pode responder isso, eu posso. O Neymar fez 25 anos agora. O Cristiano Ronaldo e o Messi estão na geração de 30 para cima, né? 30 para lá. É isso? É? O Cristiano está com 31, eu acho, 32. E o Messi? 30. Então, são gerações diferentes. Então, eles estão jogando em alto nível. Nessa geração, eu vejo Neymar, inevitavelmente, com esse processo de maturidade que ele está demonstrando e vindo aqui para vocês, e admitindo que, às vezes, ele fica chateado, nós somos humanos. Quando o cara fala para mim, eu não quis falar, quando o cara fala assim para mim, cara, pode me criticar um monte, mas quando o cara fala assim para mim, ó, ele convocou porque... é queridinho dele, cara. Putz, vocês não sabem o quanto isso me dói, cara. Sabe por quê? Porque isso não é legal, cara. Isso aí é privilégio. Se tem uma coisa na minha vida que eu procuro não fazer, humanamente, talvez, em algum momento ela faz, é dar privilégio para ninguém. Eu tenho muita responsabilidade. Seu Osíris, por favor. Professor Tite, um abraço, o Paraná lhe abraça, lhe deseja boa sorte. Queria perguntar para o senhor o seguinte, um dia o senhor estava conversando com o Mauro, com o Galvão, a gente estava do lado ali morcegando, o senhor falou, com 29 eu estou dentro, o senhor já tem 30, o senhor quer chegar aqui, numeração de pontos, quer pontuar quanto, e para completar, o senhor vai ter a escola sul-americana, o senhor já papou, agora o senhor vai ter a Argentina, na Austrália, e depois o senhor vai ter a Austrália, o senhor quer mais testes com países da Europa? Que bom tu falar em termos individuais, vai deixar com o meu ego assim, vai descer, tu conquistou, tu vai, não vai, eu já passei essa fase. Não vai, senso de equipe, trabalho, não tem bom jogador para tu ver onde é que tu vai. Claro. Desses, não sei quantos anos eu tenho de carreira, 25, eu devo ter passado uns... Aliás, eu vou me pronunciar em outro momento em cima da legislação de técnico, né? Eu devo ter passado mais de 5 anos desempregado e comendo uma massa danada. De técnico, de pontuação, eu coloquei assim, 2010 e 2006, onde tiveram 10 equipes, o percentual de aproveitamento era 52%, que remetia a 28 pontos. Mas isso não assegurava. Por quê? Porque os enfrentamentos, quem está embaixo da tabela daqui a pouco não pontua, pode ficar ruim. Então, a gente fica monitorando. Aquelas duas últimas foi com 28, mas agora com 30 não tá matematicamente. Na Austrália, o senhor pega a Argentina, a Austrália, vai querer ainda esse ano adversários europeus? Pega essa pergunta, guarda que eu te respondo daí quando a gente terminar amanhã, eu vou falar. Deixa eu ficar no jogo agora. Obrigado, professor.